Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo Armstrong, aqui do Armstrong CACD. Estou aqui para comentar com vocês a prova de economia do TPS 2026, que foi ontem. Então, esse vídeo está bem atualizado, não saiu o gabarito preliminar oficial, tá? Então, já aviso aqui que todos os meus comentários aqui são feitos com a minha opinião, com a minha própria opinião, né? Eu peguei as questões e fui analisar elas e fui resolver elas. Fiz consultas também, só para garantir que tudo que eu estava falando aqui é, bate com a teoria e com as melhores práticas do estudo da economia, mas como sempre, de novo, né, pode ser que eu esteja errado ou que, enfim, o gabarito veio discordante, a gente tem que fazer recurso, enfim. Vamos sempre partir desse pressuposto, tá? Que nada do que eu vou dizer aqui é uma verdade absoluta, mas eu tentei fazer um guia completo, eu fiz um guia de resposta de todas as questões da prova, aqui do guia tem 23 páginas, vou compartilhar isso nos meus grupos do Telegram. Para quem quiser, você pode me enviar um e-mail, é armstrong.cacd@gmail.com. Eu posso compartilhar também, não tem problema, isso aqui é material que é para ser público mesmo. E é para ajudar vocês nessa preparação e também para quem não me conhece ainda como professor de economia do CACD, para o CACD, para vocês também conhecerem um pouco mais do meu trabalho, já saberem que eu estou com um curso de segunda fase aí que já está com matrícula ativa para quem for fazer, tem expectativa de fazer a segunda fase de 2026. É um curso super completo, com 5 simulados inéditos, mais, mais 34 simulados que reúnem todos os simulados possíveis do ciclo de 2024, 25 e agora esse começo de 2026, dos meus alunos, e tá um curso super barato lá, tá R$ 429,90 pelo Hotmart. Vocês podem parcelar em até 12 vezes. A intenção é realmente ajudar vocês na preparação para a segunda fase, com um curso bastante completo. Meus alunos têm tido um resultado bastante positivo, tá? Então, por exemplo, na prova de 2024, o aluno com a maior nota da prova de economia foi uma aluna, no passado tive vários alunos aprovados, e a resposta que eu tenho tido dos alunos tem sido muito boa, tá? Então, conheçam lá o curso para quem tivesse interesse. Foi a propaganda, tá? Vamos aqui para as análises das questões de 2026. E se tiver qualquer dúvida, se tiver qualquer comentário, vocês, por favor, mandem mensagem para mim, que eu posso ajudar vocês. Belezinha? Então, eu vou compartilhar minha tela para a gente poder começar aqui. Então, vocês estão vendo aqui, eu já imagino. Eu não vou ler o enunciado completo, até porque acho que não tem essas necessidades, né? Vocês fizeram a prova, vocês têm acesso às provas. Vou direto para os pontos aqui. A gente basicamente começa com essa primeira questão sobre uma função utilidade. E o primeiro item diz assim, ó, no ponto ótimo, gasto com bem um é maior do que o gasto com bem 2, pois o bem um é mais caro, o consumidor maximiza a utilidade concentrando a renda no bem de maior preço. Essa questão, na minha opinião, você não precisava nem partir muito para matemática, apesar de eu revisar aqui com vocês, porque não tem base econômica você dizer que o consumidor maximiza a sua utilidade concentrando-se no bem de maior preço. Não, ele maximiza a utilidade satisfazendo a interseção da taxa marginal de substituição das curvas de utilidade dele, que intersecciona com a restrição orçamentária que ele tiver. Não existe fundamento dizer que ele necessariamente vai buscar o bem de maior preço. Isso, isso não tem correlação com a realidade, tá? Então, por definição, isso já estaria errado. Mas, de qualquer forma, vamos olhar aqui o fundamento, tá? Então, se a gente pegar a parte matemática primeiro, a gente vai ver que o gasto é igual. A gente começa com a nossa função de utilidade, que é U igual a x1 vezes x2, e ela é sujeita a uma restrição orçamentária. A gente sabe que a restrição orçamentária é 80, porque é a renda do consumidor, e o enunciado diz que ele gasta todo o dinheiro dele com aquela renda. Então, o preço de x1 vezes a quantidade de x1 mais o preço de x2 vezes a quantidade de x2 tem que ser igual à renda, ou seja, a gente sabe que 10, que é o preço de x1, vezes a quantidade de x1, mais 4, que é o preço de x2, né, do produto 2, vezes a quantidade de x2, isso tem que dar 80, e a gente tem uma taxa marginal de substituição que tem que ser dada pela razão entre os preços dos dois bens. E a gente sabe que, de novo, no ponto de interseção entre as curvas de utilidade e a restrição orçamentária, a inclinação da curva de utilidade, ou seja, a sua tangente, tem que ser a mesma, tem que ter a mesma inclinação que a restrição orçamentária. Então a gente pode dividir o preço de P1 por P2, que a gente vai ter também a taxa marginal de substituição naquele ponto ótimo. Então, a gente, calculando a taxa marginal de substituição, a gente consegue a razão das utilidades marginais. No final da folhinha, se vocês adiantarem lá no final da folhinha, vou até pegar aqui para vocês. Eu coloquei toda uma explicação. Opa, aqui, ó.
sobre como fazer esse cálculo da taxa marginal de substituição, que implicaria no uso da derivada parcial. Você tem que fazer uma conta de derivada, uma coisa que nunca apareceu na prova do CACD. De novo, você não precisaria, na minha opinião, fazer essa conta para conseguir responder a pergunta. Agora, se você quiser fazer a prova matemática, você teria que fazer. Tá? De qualquer forma, está aqui a explicação bem detalhada. Como eu falei, esse documento vai estar totalmente disponibilizado para vocês, mas, enfim, não acho que seria totalmente necessário que vocês fizessem essa continha para responder a questão, não, tá? Era só para tirar sua dúvida se você quisesse. Enfim, voltando aqui. Então, beleza. A gente faz o cálculo das utilidades marginais, então a gente sabe que a utilidade marginal do bem um é igual, esse símbolozinho aqui é o símbolo de derivada parcial, tá? A derivada parcial da utilidade sobre a derivada parcial da quantidade do bem, que é que vai ser igual a x2. Isso, o porquê do resultado dessa continha está lá no final da folha, tá? O inverso vai ser, opa, aqui tem que ser x1, perdão, foi uma digitação. O inverso aqui vai ser verdade para x1, então a utilidade marginal do bem 2 vai ser igual a x1, tá? Então a utilidade marginal do bem 1 vai ser igual a x2 e a utilidade marginal do bem 2 vai ser igual ao bem 1, porque a gente tem uma taxa de marginal de substituição ali que é constante, porque é uma equação linear, enfim. Isso vai estar explicado no final da folhinha. Então a gente sabe, por definição, que a taxa marginal de substituição vai ser igual a x2 sobre x1, já que nós temos aqui a mesma relação de preços da restrição orçamentária com a inclinação da curva da taxa marginal de substituição. A gente pode substituir essa taxa marginal de substituição à razão dos preços, e a gente vê que o preço de x2 é igual a 2 vezes e meio o preço de x1. A gente substitui isso em relação à restrição orçamentária, e a gente tem a nossa pontinha aqui. Então, 10 vezes x1 é igual a 4 vezes 2,5 vezes x1, quem sabe que x2 é igual a 2 vezes e meio x1. Então, a gente tem a nossa restrição orçamentária, a gente faz a conta e a gente vê que a quantidade consumida de x1 é 4. A gente depois encontra a quantidade consumida de x2, que vai ser igual a 10. E a gente sabe, portanto, fazendo as nossas multiplicações, que o gasto com x1 vai ser 40 e o gasto com x2 também vai ser 40, consumindo, portanto, toda a renda do consumidor, como estava colocado no enunciado. Eu passei muito rápido por essas continhas aqui, só para dizer que a prova matemática está toda explicada na minha folhinha. E os detalhes, para quem não entendeu essa parte das utilidades marginais aqui, tá no final da folha para quem quiser tirar essa dúvida. Isso aqui, gente, só fazer um comentário também. Isso aqui é prova de economia avançada. Isso aqui é nível Ampec, para quem faz mestrado, doutorado em economia. Eu fiz doutorado na FGV e eu tive que fazer exercícios assim nos processos de seleção. Eu tive matéria de. O meu doutorado foi todo em inglês, tive matéria de Business Economics, tive matéria de álgebra linear. Isso aqui, assim, é, não é um cálculo super hiper avançado, mas é prova típica para economista mesmo, para quem tem uma graduação em economia, para quem fez cálculo 1, cálculo 2 e todas as etapas matemáticas. Então, isso aqui eu achei muito estranho aparecer na própria diplomacia. De novo, dava para responder a questão conceitualmente. De qualquer forma, a prova matemática está aqui. Então, a gente sabe, né, que os gastos com cada um dos bens vai ser igual, simplesmente vão ser iguais, simplesmente pela nossa prova matemática. Isso já diz que o item 191 é falso. De qualquer maneira, qual é o erro conceitual? Foi o que eu falei, você não vai dizer que não tem base macroeconômica teórica você dizer que porque um bem é mais caro, ele maximiza mais, o consumo daquele bem maximiza mais a utilidade do consumidor. O consumidor não busca comprar o item mais caro, ele maximiza sua utilidade, satisfazendo o equilíbrio. Perdão, ele busca maximizar sua satisfação equilibrando o custo-benefício na margem, que significa igualar a utilidade marginal por unidade monetária gasta com todos os bens. Então, a utilidade marginal do bem um sobre o preço do bem um tem que ser igual a utilidade marginal do bem 2 sobre o preço do bem 2. É assim que ele maximiza a utilidade dele. Essa afirmação que está no enunciado não faz sentido. A próxima observação conceitual já matava a questão 2, que é o seguinte: esse tipo de função U é igual a x1 vezes x2 é uma função Cobb-Douglas clássica, em que o expoente é igual a 1. Aqui não está nada escrito, a gente sabe que o expoente é 1. Qualquer número que não tem expoente escrito, aquele expoente é 1, certo? Uma propriedade fundamental desse tipo de preferência
é que o consumidor sempre vai gastar uma fração constante da sua renda em cada bem, e essa fração vai ser dada pelo expoente que está na equação. Como esses expoentes são iguais, ele vai dividir igualmente o gasto entre cada um dos bens. Então, ele vai gastar 50% da renda dele para bem um, 50% da renda dele para bem 2, uma função que seja uma função Cobb-Douglas. Quer dizer, a proporção vai estar colocada pelo expoente, tá? Como os expoentes aqui são iguais, necessariamente vai ser 50-50. Sabendo essa propriedade, você já poderia julgar essa afirmativa como errada, sem precisar fazer nenhuma conta, pois, independentemente dos preços, o gasto ponto seria idêntico. Ok? Então, assim, em minha opinião, o caminho mais rápido, julgar essa frase aqui, isso aqui não tem fundamento macroeconômico ou microeconômico, né? Para justificar esse item como correto. Isso aqui está errado, ponto final. A prova está aqui, e essa prova, a prova matemática, na minha opinião, é difícil. Você teria que fazer. São continhas fáceis, mas se você nunca viu isso na vida, vai soar muito esotérico. Ah, fazer a derivada parcial, substituir, fazer a fração igualar os lados da equação para chegar à quantidade consumida. Isso aqui era bem chatinho, bem chatinho, tá? Então, na minha opinião, o caminho conceitual era mais fácil, ok? E tinha essa dica do atalho da função Cobb-Douglas, que já responde a pergunta número 2 ou 192, que coloca: a função em questão é do tipo Cobb-Douglas? Sim, ela é do tipo Cobb-Douglas. E só para a gente explicar, o que é uma função do tipo Cobb-Douglas? Ela é uma estrutura matemática que vê as proporções de consumo ou de maximização de utilidade ou de maximização da utilidade dos fatores de produção combinando dois bens. Então, por exemplo, utilidade de x1 e x2 vai ser igual a essa é a fórmula geral, tá? A vezes x1 elevado a um certo número, a um certo expoente A, x2 elevado a um certo expoente B, onde, nessa fórmula, A é algum parâmetro, por exemplo, aqui pode ser a produtividade total dos fatores, pode ser algum parâmetro de escala, a produtividade total dos fatores, ou a utilidade recebida ou gerada a partir do consumo de uma cesta de dois bens. Vai ser algum parâmetro da equação que molda essa multiplicação aqui. No caso da nossa continha aqui em cima, A é um, certo? Porque A estaria aqui. Então, se não aparecer nada, é um. X1 e X2 são considerados bens e A e B são expoentes que representam a elasticidade ou a importância relativa de cada bem. Então, no nosso exemplo aqui, a equação fica desse modo, que os expoentes são 1. Como os expoentes são invisíveis e valem 1, a função assume essa forma simplificada que nós vimos. Para ser considerada uma função Cobb-Douglas, a função precisa apresentar algumas propriedades. Em primeiro lugar, multiplicidade, ou seja, você não está somando os bens, como é o caso, por exemplo, substitutos perfeitos, mas você está multiplicando eles. Significa que se o consumo de qualquer um dos bens for zero, a utilidade total também será zero. Então, o consumidor sempre vai desejar consumir ambos os bens. Substituibilidade, então as curvas de diferença resultantes desse tipo de função são convexas em relação à origem, como é o caso padrão. Isso indica que, embora os bens possam ser substituídos entre si, a taxa que o consumidor aceita trocar um pelo outro muda conforme as quantidades variam, ou seja, ela é uma curva de diferença que é convexa em relação à origem. E a gente tem exponenciação de constantes. Então, mesmo que se os expoentes fossem diferentes, como eu coloquei aqui nesses 0,3, 0,7, a estrutura fundamental de produto das potências permanecia a mesma. No fundo, esse expoente vai dizer o quanto a gente consome de cada bem a partir da nossa renda. Então, ela é importante para a prova lançada de economia com modelo teórico, porque ela gera proporções de gastos constantes, como eu acabei de falar. Então, como a gente viu no cálculo anterior, já que os correntes são iguais, o grande consumidor vai sempre dividir a renda dele igualmente entre os dois bens, facilitando a modelagem matemática de equilíbrio desse mercado. As contas aqui são chatas, tá? Já digo para vocês que, mais uma vez, eu vou ter que destrinchar isso melhor nos nossos cursos, vou ter que ensinar vocês a fazerem essas continhas aqui, usando as derivadas. É simples, tá? O cálculo a continha fazer uma derivada é super tranquilo, apesar do nome assustar muita gente. Você basicamente joga um expoente para frente, diminui ele por menos um, né? E multiplica a base. Enfim, isso é fácil de fazer, apesar de os nomes assustarem. Mas, de novo, dava para resolver essas questões. A primeira, na minha opinião, essa afirmação aqui deixa ela bem errada. Isso já mata conceitualmente a questão. A do Cobb Douglas, ela
assim, ela foi uma apelação, vou ter que saber o que que é uma função Cobb-Douglas, mas volta aquilo de que o erro factual raramente é o, é o problema da prova, né? Então, se a banca disse a uma equação de Cobb-Douglas, eu acho que dava para, pelo histórico do CACD, de o erro não sendo fato, você conseguir responder essa questão chutando com certa certeza que ela estaria certa, tá? Mas agora eu expliquei aqui o que é uma função tipo do Cobb-Douglas. É basicamente isso, é uma função que ela busca o equilíbrio, né? Ela ajuda você a encontrar o equilíbrio. Quando a gente está falando da maximização da utilidade ou da utilização de fatores de produção, sempre olhando dois fatores de produção. Então, no caso da utilidade, vai ser, né, bem um e bem 2, como a gente está vendo aqui. No caso de uma função de fator de produção, geralmente vai ser, por exemplo, trabalho e capital. Você vê como que proporcionalmente você usa cada um para chegar a um equilíbrio naquela função. Então, essa é uma função Cobb-Douglas. De novo, está tudo detalhado na folhinha aqui. 193, tá? Então, a próxima questão. Essa questão estava errada, ela dizia o seguinte: se ambos os preços forem multiplicados por 2, passando P1 para 20 e P2 para 8, com a renda mantida em 80, o vetor de demanda. Nossa, eu copiei errado essa questão, gente. Só um segundinho. Folhinha original aqui da prova para eu dar uma olhadinha. É só para corrigir isso que eu escrevi para vocês. É o vetor de demanda mesmo, eu tinha escrito errado, perdão. O vetor de demanda ótima x1 asterisco x2 asterisco permanecerá o mesmo, pois a restrição orçamentária se deslocará paralelamente sem alterar a solução de maximização de utilidade. Olha só, eu acho que o difícil dessa questão aqui era o matematiquês, tá? O vetor de demanda. O que é o vetor de demanda? É a reta, é a tangência é a reta que tangencia a curva de utilidade. Aquela reta que tangencia a curva de utilidade no ponto ótimo, ela coincide com a inclinação orçamentária, como a gente já falou. Agora veja só, se os bens ficaram mais caros e essa restrição orçamentária se deslocou paralelamente para dentro, certo? Porque agora o consumidor ficou mais pobre, o vetor que vai tangenciar a curva de utilidade que toca aquela nova restrição orçamentária vai ser outro, porque você mudou onde está a restrição orçamentária. Fez sentido isso? Então não tem como esse vetor ou essa reta que tangencia a curva de utilidade no ponto ótimo ser a mesma de quando o preço era mais barato. Fez sentido isso? Só para desenhar aqui para vocês e ficar claro. Imagina aqui que esse é o nosso gráfico. Você tem a restrição orçamentária inicial. E você tinha a nossa curva de utilidade inicial e esse aqui era o ponto ótimo. Certo? Neste ponto ótimo, a curvatura desta curva de utilidade aqui está na mesma inclinação que a reta, que é a nossa restrição orçamentária. Agora, se o preço dos bens dobrou e veio para cá, esse ponto de toque obviamente vai passar para cá por uma curva de utilidade mais baixa que a anterior, certo? Você, portanto, você vai ter um novo vetor, porque este ponto de encontro aqui está localizado em outro lugar. Antes você tinha um vetor aqui, agora você vai ter um novo vetor aqui. Dizer que o vetor permanecerá o mesmo não faz sentido. Mas, de novo, o que complicava aqui era o mathematics. Essa questão, de novo, dá para responder plenamente de forma conceitual. Plenamente de forma conceitual. Então, avançando aqui. Então, como eu coloquei aqui, o item 2 está a afirmar que o vetor de demanda permanecerá o mesmo, embora a restrição orçamentária de fato se logue paralelamente, esse deslocamento corre para dentro, em direção origem, o que reduz drasticamente a opção de consumo até o ponto de maximização da utilidade. Você poderia fazer a prova matemática disso naturalmente. Você nem precisa passar por todas as contas. Você vai perceber que para o vetor de demanda, né, onde o ponto ótimo onde esse consumidor consome permanecer o mesmo, a renda dele teria que dobrar se os preços dobrarem. Ele teria que passar a ganhar 160 em vez de 80. Só que a banca não disse isso. Ela disse que a renda permaneceria a mesma. Então, essa renda não dobrando,
o acesso à cesta original de consumo se torna inacessível. Então, portanto, essa questão está errada, ok? Então, o que pode confundir é que a razão, a proporção dos preços continua a mesma. Então, a razão antiga, né, de preços era 2,5, agora continua sendo 2,5, mas você, como eu falei, você vai tocar numa curva de diferença mais baixa. Tudo detalhado na folhinha. 94. O ponto ótimo é dado por x1 estrela, x2 estrela, em 4,10, obtido no ponto que a taxa marginal de substituição é igual à razão do preço dos preços, P1 sobre P2, sujeito à restrição orçamentária. Exatamente como nós fizemos a conta aqui. Agora, você precisava fazer essa conta aqui, né, como eu coloquei na explicação da 191, para chegar a essa conclusão? Olha, idealmente, sim, né? O ideal seria você saber fazer na taxa, calcular aqui a taxa marginal de substituição a partir das utilidades marginais, sabendo aqui, portanto, as proporções da taxa marginal de substituição, eu jogo na nossa restrição orçamentária, eu acho aqui os preços e a quantidade de cada um e sei qual é o gasto com cada bem. Idealmente, você faria essa conta. Agora, pela lógica da questão, você poderia também, isso é uma saída que envolve menos matemática e mais lógica. Cadê? Pela lógica dessa questão, você poderia responder esse item da seguinte maneira: se os preços são 4,10 para os itens, perdão, se os preços são 4,10, vou com uma cópia da prova aqui na minha mão, tá, gente? Se os preços são 4,10 para os bens que estão sendo cobrados, o consumidor tem que gastar toda a sua renda naqueles bens, e a renda dele é 80, você tem só três combinações de consumo desses bens que vão satisfazer que ele gaste R$ 80, 80 unidades monetárias naqueles dois bens. Ele pode consumir 6 unidades do produto um e 4 do produto 2, certo? Porque 6 unidades do produto um vai dar 60 e 4 do 2 vai dar 20, depois ele gastou 80. Ele pode gastar, que é o caso que nós estamos vendo aqui, 4 unidades do produto um, que daí vai dar 40, e 10 unidades do produto 2, que vai dar 40 também, que é o caso da resposta. Ou ele poderia gastar 2 unidades do produto um, 20, e 15 unidades do produto 2, que vai dar 60. Então 20 mais 60 dá 80 também. Só que a gente sabe que a proporção. Onde que está a continha aqui em cima aqui? A gente sabe, dividindo o preço de P2 por P1, que você vai ter aquela proporção dos preços de 2,5. Você sabe que para X2 você vai ter 2,5 de X1. E a única resposta dessas três que eu acabei de elencar, combinando 6 do bem A, 4 do bem B, 4 do bem A, 10 do bem B, ou bem 2, né? Bem um, bem 2, e 2 do bem um e 15 do bem 2, a única combinação que satisfaz essa proporção aqui é a segunda, que é a resposta. Você não sabe fazer todas essas contas. Você sabe que se ele tem que gastar 80, você só tem essas três opções possíveis. A partir do momento que você só tem essas três opções possíveis, olhando a proporção da taxa marginal de substituição, que é dividir nas proporções dos preços, você sabe que a resposta, o único ponto de contato, portanto, entre a taxa marginal de substituição e a restrição orçamentária, vai ser onde o consumo é 10 e 4, tá? Ou 4 do bem um e 10 do bem 2. Não sei se isso fez muito sentido, porque agora eu estou indo mais pela lógica. Mas, idealmente, você saberia fazer aquela continha aqui. E, de novo, de agora em diante, eu vou, inclusive, no meu curso de microeconomia, abrir uma nova aba do curso, que a gente vai ter que começar a lidar com questões que envolvem matemática mais profunda. Tem jeito. Tá? Então, vou ter que, lá no meu curso extensivo, que, enfim, inclusive, daqui a pouco vou anunciar novidades sobre meus cursos, eu vou juntar tudo no curso só, no Hotmart de assinatura, vai ter todos os extensivos, todos avançados, com questões discursivas e objetivas, tudo junto. Enfim, por um preço fixo lá mensal no Hotmart. Enfim, mas já estou dando spoiler aqui. Então, para esse curso que vai ser lançado agora, daqui a um mês mais ou menos, assim que o CACD 26 acabar,
eu vou, vai estar tudo lá e eu vou adicionar um módulo novo para a gente começar a fazer questões que envolvam matemática. Não vai ter jeito, porque se apareceu na prova esse ano, isso nos obriga a estudar, certo? Mas, de novo, dava para resolver pela lógica isso. Então, a gente sabendo ali as proporções dos preços, que é 2,5, né? A gente sabe que, vendo as três combinações possíveis que satisfaçam que ele consuma toda a sua renda, a única resposta que vai fazer sentido é justamente essa. A gente está vendo aqui no 194, de 4 unidades do bem um, 10 unidades do bem 2. De novo, o ideal é que você fizesse essa conta que está lá no comecinho da resposta, tá? Da nossa folhinha. E 195, por fim, se a renda do consumidor dobrar para 160, que era quase o pressuposto daquela outra que nós vamos dizer que está errada, mantidos constantes P1 e P2, o seu último ótimo vai dobrar, certo? Você vai manter as proporções, preservando as proporções consumidas dos dois bens de modo a confirmar as preferências homotéticas. Homotéticas é isso, elas seguem o mesmo padrão. Essa afirmativa está certa, justamente pelos fatos que nós vimos ali anteriormente. Eu passei muito rápido, porque senão a gente vai gastar uma aula inteira aqui, porque senão eu vou ter que ensinar vocês a fazer derivada. Não é a função desse comentário de gabarito de prova aqui. Vou ter que ensinar você, inventar vocês, olha. Vou ter que ensinar, vou ter que inventar um método para ensinar vocês a fazerem derivada e fazerem todas essas continhas que estão descritas aqui em cima. Por isso que eu fiz a folhinha super completa. Por isso que, mais uma vez, aqui no final tem a explicação todinha do detalhe do cálculo das utilidades, para que você saiba calcular a taxa marginal de substituição. Chegando aqui no truque matemático, ó, aqui, como você faz para fazer a derivada, tá? Tá tudo aqui, chegando ao resultado, tá tudo aqui bonitinho, para quem tiver curiosidade. Estou só tentando já apontar para vocês que dava com menos matemática do que está aqui na folhinha e mais lógica resolver as questões, ok? Mas assim, na hora da prova, sentada ali nas condições de temperatura e pressão é complicado, tá? O mesmo vai ser o caso aqui para essa nossa segunda série de questões aqui com função agregada, que tem as derivadas, né? Que, enfim, são super complicadas de você entender o que está acontecendo aí se você nunca viu isso na sua vida. Nós temos aqui a nossa demanda de trabalho em termos reais, as funções de investimento, enfim, cheio de letra grega, né? Delta, pi, isso aí é para assustar todo mundo. A gente tem aqui o nosso equilíbrio monetário. Então, aliás, esse único comentário antes da gente já entrar nas questões, que vocês podem ler tudo isso aqui. Ele fala até do Q de Tobin. O que é o Q de isso aqui? Enfim, eu acho que a banca surtou, sinceramente. O que é o Q de Tobin? É um indicador financeiro que relaciona o valor de mercado de uma empresa ao custo de reposição de seus ativos. A fórmulazinha é essa aqui, ó. O Q de Tobin é igual ao valor de mercado da empresa sobre o custo de reposição de seus ativos. Se fica mais caro repor seus ativos, a empresa passa a valer menos. É basicamente isso, tá? A gente tem a taxa de juros, a taxa de inflação, consumo, demanda real, etc, etc. E a gente tem esses pressupostos aqui. O governo controla exogenamente a quantidade de moeda, ou seja, ele tem total controle sobre a quantidade de moeda, que ela não é formada endogenamente a partir do multiplicador bancário. O multiplicador bancário, ele significa que os bancos estão criando moeda ao fazer o processo de concessão de crédito. Agora, se o governo tem controle exógeno, significa que ele consegue controlar de fora esse processo de criação de moeda. O estoque de capital constante do tempo. Constante no tempo. Comentários iniciais aqui. Não coloquei. Esse é um modelo econométrico ou econômico clássico, caríssimo, provas de alto nível de economia. De novo, isso aqui nunca apareceu no CSD. Isso aqui é prova para economista que quer fazer mestrado ou doutorado em economia, tá? Então, assim, vamos ter que começar a estudar isso, o desencargo de consciência, mas eu fico até na dúvida se isso volta a aparecer. Isso aqui me soa como aqueles surtos que de vez acontecem na história do TPS. Aconteceu faz muitos anos que eu dou aula para o CACD, e me parece que é isso. A banca, um ano surta, bota uma questão completamente maluca sobre um tema X, daí ferra todo mundo passa a vida estudando aquilo, só que nunca mais cai. Isso acontece, mas enfim, como a gente não tem bola de cristal, a gente vai ter que começar a estudar isso. Mas, como eu falei, não é usual de provas que não sejam feitas para economistas, tá? Isso aqui vai muito além de noções de economia. Enfim, então o sistema de equações descreve uma economia fechada com mercado de bens, de trabalho monetário, porque não tem fator ali sobre exportação, importação, fluxo de capital, certo? Utilizando conceitos avançados como o que é de Tobin, que eu acabei de explicar o que é para o investimento,
explicitando a depreciação do equilíbrio dos bens. Beleza. Então, olha lá. O que, as equações nos trazem ali? A gente tem aqui a função de produção, que é o produto da economia, é uma função levando em consideração capital e emprego. E as derivadas que estão ali contidas indicam que a gente tem produtividades marginais positivas, que é o tal do FK maior que zero, função do capital maior do que zero, a função do trabalho maior do que zero. Então, ou seja, a produtividade marginal, isso aqui são derivadas. A derivada ela vai sempre, na matemática, ajudar a gente a calcular o que vem na margem, porque a gente está vendo a evolução da curva, certo? A complementariedade entre capital e trabalho é positiva e a gente tem rendimentos marginais decrescentes para ambos os fatores, que é o que aquele FNN menor do que zero quis dizer, e o FKK menor do que zero quis dizer. Ou seja, a produtividade ou rendimento marginal do trabalho e do capital é menor do que zero. Como é o normal. Geralmente a gente tem uma função de produção que leva em consideração todos os fatores de produção que tem uma produtividade marginal positiva, ou escalas crescentes, por exemplo, mas você pode ter rendimentos decrescentes para os fatores de produção individual. O mercado de trabalho é dado pela igualdade entre o salário real e a produtividade marginal do trabalho, né? Então, o salário dividido pelo preço é igual à produtividade marginal do trabalho, também o que é o padrão. O investimento baseado no Q de Tobin lá tem essa fórmula chata aqui, vocês não precisavam fazer conta, mas tem essa fórmula que vai ajudar a gente a entender o modelo. Em que a derivada em relação à taxa de juros nominal é negativa, e a, essa parte do R menos pi geralmente é a inflação, geralmente não, nesse caso que ele fala que é a inflação lá na definição do enunciado, representa a taxa de juros real, que é também chamada equação de Fischer. A equação de Fischer é isso. Como que você calcula a taxa de juros real? Você pega a nominal e reduz a inflação. Isso é basicamente a equação de Fischer, tá? Consumo. A função de consumo é um modelo keynesiano tradicional, onde o consumo é uma função da renda menos os tributos, uma propensão marginal entre 0 e 1, como é normal. A gente tem um equilíbrio do mercado de bens, a curva IS, dada pela nossa função aqui, em que você soma a variação do capital. Como eu coloquei aqui, a inclusão da variação do capital, que é o delta K, né, que é basicamente a depreciação do capital, indica que a gente está lidando com uma identidade econômica considerando investimento bruto, não investimento líquido. A gente tem o equilíbrio monetário dado por essa proporção de quantidade de moeda sobre os preços é igual a M vezes como função de renda e taxa de juros, que basicamente é uma igualdade entre a oferta real de moeda, a demanda por moeda, a preferência pela liquidez. Isso aqui é super avançado de parte econométrica e vai além, muito além do que vocês precisariam estudar uma prova como CACD. Isso aqui é teoria econômica que você tem que ficar malhando, e malhando, e malhando as continhas, né? Pelos instrumentos que você aprende nas suas aulas de cálculo e botando tudo na teoria aqui econômica que você aprende nas aulas de micro e macro da faculdade. E a gente tem essas premissas adicionais aqui que a moeda é controlada pelo Banco Central, como a gente falou, que o estoque de capital é constante no curto prazo. Beleza. Isso aqui tudo é interpretação dos dados que estão ali no enunciado. Agora, daí o que você faz com isso? Vamos ler as questões. Mais uma vez, você não precisava fazer um milhão de contas e dava para responder essas questões conceitualmente, mas você teria que saber traduzir as informações que estão colocadas para vocês. Mais uma vez, vamos lá. Um modelo especifica apenas a demanda de trabalho das firmas, essa é a questão 196, dada por W sobre P, então salário sobre preço, igual uma função sobre o trabalho para cada nível de capital, cada nível de emprego, e não uma oferta de trabalho. Choques que alterem o salário nominal, W, ou o nível nominal de preços, P, podem modificar o emprego N e o produto Y, mesmo sem qualquer mudança nas preferências do trabalhador, de modo que variáveis estritamente nominais influenciam variáveis reais no curto prazo. Olha só, se a gente sabe que esse modelo é ISLM, ele fala que essa curva IS no enunciado, que bastava disso para vocês entenderem que era ISLM, vocês sabem que que é o modelo ISLM, que é Keynes, os lados monetário e da economia real, o lado monetário da curva LM, o lado da curva da economia real, IS, se afetam e estão interligados. Vocês sabem, por definição, que choques vão alterar salário e nível de preço, vão acabar modificando o nível de emprego e o produto, mesmo que o modelo não tenha especificado as preferências dos trabalhadores.
Exatamente. Então, essa questão, por definição, você sabe, SLM, você sabe isso aqui está certo. Então, a afirmação descreve com precisão a mecânica e as implicações de um modelo macroeconômico. O mercado de trabalho não é fechado por uma curva de oferta de trabalho baseada na maximização da utilidade dos trabalhadores. Isso não foi incluído no modelo. Aqui está a explicação matemática mais uma vez, olha só. O modelo apresenta apenas a equação de demanda por trabalho das firmas, então, salário sobre preço é igual à nossa função trabalho, o nível de emprego é determinado exclusivamente por essa demanda. Acima dos contratos trabalhadores é o ponto que a produtividade marginal do trabalho, FN, que é a nossa função FN aqui, se iguala ao custo real do trabalho, que é essa divisão de salário sobre preço, o preço. Não a equação de oferta de trabalho para impor uma restrição no mercado de trabalho. Se ocorrer um choque que altere o salário nominal ou o nível de preço geral, essa relação vai sofrer uma alteração imediata. Se houver, por exemplo, aumento do nível de preço, uma inflação inesperada, se P sobe e W permanece igual, W é salários, ou sobe mais devagar, o salário real cai. Como a produtividade marginal do trabalho é decrescente, que a gente já havia visto, as firmas vão precisar aumentar a contratação N até que a produtividade do trabalho também caia e a igualdade seja restaurada. Vamos traduzir isso para o português. Se você tem um choque que aumenta o nível de preço e o salário real cai, o que vai ser a, a, o instinto do contratante? Nossa, o salário que eu estou pagando agora está mais baixo. Ele vai contratar mais, porque agora o custo do trabalhador está mais baixo. Ele contratando mais trabalhadores, como o salário, como a prioridade marginal do trabalho, perdão, é decrescente, os trabalhadores adicionais vão ter uma produtividade menor do que os que vieram anteriormente devido a essa lei da prioridade marginal decrescente. Fez sentido? Então, se você tiver um aumento, perdão, aqui na verdade uma queda do salário real, o trabalhador, o empregador contrata mais trabalhadores, contratando mais trabalhadores, a produtividade marginal do trabalho cai, que a gente tem esses rendimentos decrescentes. Se você tem um aumento do salário, se ele sobe independentemente do nível de preço, o salário real aumenta. As firmas vão reduzir o emprego para levar a produtividade dos trabalhadores restantes e restabelecer o equilíbrio. Porque eles vão reduzir o emprego porque fica caro o trabalhador, vai ter menos trabalhador e quem sobrou vai ter que render mais. Então, uma vez que o nível de emprego se altera devido a essas flutuações nominais de preço e salários, o produto agregado também será afetado, já que a gente tem uma função de produção que leva em consideração o nível de emprego. K é constante no curto prazo, então qualquer variação de N altera diretamente Y, certo? Então, portanto, como a afirmação conclui, variáveis estritamente nominais, como o nível de salários, o nível de preço, influenciam as variáveis reais do nível de emprego e do produto da economia, caracterizando a não neutralidade da moeda das variáveis nominais. Aliás, isso já responde às próximas perguntas também. De novo, você não precisava entrar nessa conta toda, não. Você sabe que é modelo keynesiano, não vai ter neutralidade na moeda. Ok? Mas, assim, essas questões eram para assustar brabamente todo mundo. Então, avançando. Agora a gente, inclusive, já respondeu aqui a questão, a próxima, 197. Como o produto de equilíbrio é dado pela função produto é igual a uma função de capital e emprego, e pelo estoque de capital constante de curto prazo, o aumento permanente da quantidade de M, da quantidade de moeda, com o salário nominal N dado, ou seja, ele ficou fixo, é necessariamente neutro. Eleva apenas o nível nominal de preço sem alterar o produto real nem o emprego N. Não, ele contradiz, como eu falei, contradiz a lógica estabelecida no item anterior. O aumento de um dado nominal, que vai ser a quantidade de moeda na economia, necessariamente vai afetar o nível de produto e o nível de emprego. Tá? Como eu falei, isso contradiz diretamente a lógica estabelecida no item anterior e a mecânica base de modelos macroeconômicos com rigidez nominal. Existem mecanismos de transmissão, tá? Então, o aumento da oferta de moeda não é neutro nesse cenário. Expansão monetária, aumenta a quantidade de moeda, aumenta a liquidez na economia, que tende a pressionar a taxa de juros para baixo e estimular a demanda agregada via investimentos e consumo. Esse aumento da demanda agregada gera uma pressão de alta no nível geral de preço. O ponto crucial é que o salário é dado. Então, o salário ele não se altera, ele é rígido no curto prazo. Então, se o nível de preço sobe devido a essa expansão monetária, mas o salário nominal permanece travado, o salário real obrigatoriamente cai. Caindo o salário real, voltando àquela equação que a gente viu, voltando à equação de demanda para o trabalho de salários sobre o nível de preço,
é igual à nossa produtividade marginal do trabalho. Uma queda no custo real da mão de obra incentiva as firmas a contratarem mais trabalhadores para maximizar seu lucro. Portanto, o emprego aumenta. Quando a gente pega a nossa função de produção, Y é igual a uma função de capital e trabalho, se a quantidade de trabalho aumenta e o estoque de capital é constante, a produção agregada da economia também aumenta. Então, uma política monetária, nesse caso, tem efeitos reais. Então, mais uma vez, mas não precisava entrar em todos esses dados. Você sabe que é um modelo keynesiano, então não vai haver essa neutralidade. Então, assim, a banca realmente pegou pesado, mas só tentando mostrar para vocês como vocês não precisavam recorrer à econometria totalmente aí não, tá? O próximo item, esse eu acho que pode dar um problema. Vamos ver o que o gabarito da banca diz. Mas olha só, o aumento dos gastos autônomos do governo, G, desloca a curva IS, levando o produto de equilíbrio Y na taxa de juros real R. A elevação de R reduz o investimento privado, que é o I como função de R, de modo que a parte do governo G é compensada por crowding out sobre os investimentos, e o tamanho desse efeito depende da certidão dos investimentos ao juros e inflação da curva LM. Isso tudo está perfeito. Está tudo perfeito, mas tem um probleminha aqui. É, lá no enunciado, a banca diz que a taxa de juros real é R menos a inflação. E ela dá R só como uma taxa de câmbio nominal. Aqui, portanto, este enunciado ele deu uma embaralhada aí nos, nos nomes, na nomenclatura da questão, tá? Então, lá no enunciado de tudo, diz que a taxa de juros real é R menos π. Aqui ela colocou como só R. E o item também simplifica a notação de investimento para investimento como função dos juros. E o modelo original, às vezes, havia feito uma forma muito mais rigorosa e complexa, baseada no Q de Tobin. Investimento como função do Q de Tobin, como função do capital, do nível de emprego, da taxa de juros real, tudo isso menos um. Então, esse resultado aqui, você reduz menos um, né? Daí você faz essa conta multiplicando por isso, você vai ter o investimento real da economia. Neste enunciado, a banca mudou o que estava lá no pressuposto no enunciado da questão 98, a banca mudou o que está lá no pressuposto do grupo de questões, né, que está colocado aqui em cima, ó, tá? Ela mudou isso aqui. A função de investimento, ela mudou. A nossa taxa de juros real, ela mudou. Entendeu? A R é a taxa nominal de juros, ela fala explicitamente. Tá bem? Então, assim, aqui está a nossa taxa de juros real. Então, essa questão está perfeita do ponto de vista da descrição do crowding out, tá? Ela está perfeita do ponto de vista da descrição do crowding out. Como eu coloquei aqui. O mecanismo foi escrito perfeitamente. Está aqui o passo a passo do crowding out. Então, resumo. Eu tenho, enfim, eu estou gravando esse vídeo aqui antes de sair o gabarito preliminar, tá? Eu tenho para mim que esse gabarito vai vir como correto. Porque no enunciado 198 aqui da questão em si, ela reajustou as variáveis. De acordo com essas variáveis, o pressuposto, a lógica interna da questão está correta. Mas contradiz o enunciado. Então, o enunciado geral. Então, se você errou, acho que é um recurso bom ser feito. Tá? 199. Aumento do salário nominal gera aumento do nível geral de preço de equação de oferta agregada e, consequentemente, redução do nível de renda de equilíbrio. Essa questão está certa, ela é meio difícil, ela tem uma pegadinha interna aí, mas ela está certa. Vamos lá. A afirmação descreve de maneira precisa a mecânica do choque de oferta negativa, uma inflação de custos. Ahn, Dentro do arcabouço de oferta agregada e demanda agregada, derivado do sistema de equação no modelo. Então vamos lá, detalhamento. O efeito da oferta agregada. A relação da oferta agregada neste modelo é construída a partir daquela função de produção em que a produção
é uma função de capital e trabalho, e do mercado de trabalho, que mais uma vez é dada pela a proporção, né, dos salários, ou salário real, a salário dividido pelo preço, com a nossa produtividade marginal do trabalho. É o nosso FN aqui. A gente pode reescrever esta equação aqui deste modo, certo? Então, o nível de preço é igual a W dividido por FN como uma função de capital e trabalho, já pensando nas equações juntas. Aqui envolve uma certa matemáticazinha, mas é coisa simples. Então, o aumento exógeno dos salários eleva o aumento, perdão, eleva o custo marginal de produção das firmas. Isso é lógico, certo? Aumentou o salário, fica mais caro produzir. Mesmo para o nível de emprego, para o mesmo nível de emprego e produto, as firmas agora exigirão um nível de preços maior. Graficamente, isso representa o deslocamento da curva de oferta agregada para cima e para a esquerda, certo? Tem menos oferta por, por nível de preço. O resultado imediato é uma pressão alta, é uma pressão de alta sobre o nível geral de preço. Você tem um mecanismo de transmissão que daí é a queda da renda, que pode ter confundido alguns de vocês. Então, a elevação do nível de preços desencadeia uma série de ajustes do lado da demanda da economia no modelo ISLM. Sempre tem, em primeiro lugar, uma contração monetária real. Como a oferta nominal de moeda é controlada exogenamente pelo Banco Central, portanto, ela é fixa, o aumento do nível de preços reduz a oferta real de moeda, a quantidade de moeda dividido pelo nível de preço. A queda dos salários reais, a queda dos saldos reais de moeda, perdão, gera um excesso de demanda por liquidez, ou seja, agora tem menos moeda em circulação para satisfazer aquela demanda por consumo. Então, isso gera uma demanda por liquidez, isso faz com que, naturalmente, as taxas de juros subam. Isso, isso gera, né, como eu coloquei aqui, a elevação da taxa de juros R encarece o custo do capital, porque a taxa de juros ficou mais alta. Então, uma taxa de juros mais alta reduz o nosso Q de Tobin. Lembra que eu havia explicado que o Q de Tobin é o valor da empresa sobre o custo de reposição dos seus ativos? Isso, portanto, retrai o investimento privado. Eu estou passando pelos detalhes aqui de mecanismos que vocês já estudaram, mas do ponto de vista mais geral. Estão percebendo? Então, a queda do investimento reduz a demanda agregada e o novo ponto de equilíbrio macroeconômico será um nível geral de preços mais alto e ou um nível de renda mais baixo. Na verdade, e um nível de renda mais baixo. É o caminho mais fácil. Belezinha? Esse enunciado ele podia confundir vocês, tá? Porque o aumento salário nominal geralmente aumenta o nível de preço via equação da folha agregada, uma redução do nível de renda de equilíbrio. Isso aqui faz sentido porque a gente tem alguns pressupostos no modelo, como a oferta de moeda sendo exógena, o Banco Central mantém ela fixa. Isso era fundamental para desencadear esses efeitos aqui, ó, como eu descrevi. Isso aqui era chato. Essa questão aqui eu achei que ela era. Você tinha que ter lido muito cuidadosamente o enunciado e ter entendido as partezinhas dele ali. Você não precisava fazer conta, mas essa reação em cadeia você tinha que mapear bem. A 200 aqui era, apesar da cara difícil dela, era talvez uma das mais fáceis dessa lista, porque ele fala aqui, o sistema exibe a dicotomia clássica. A dicotomia clássica é ortodoxia. O lado real da economia não é afetado pelo lado nominal da economia, o lado ah, monetário da economia. A gente está falando de modelo ISLM, eles se afetam, portanto, essa questão está errada. Isso aqui você podia resolver assim, tá? Não precisava nem ler o resto do enunciado. Mas, enfim, é só para não ficar um vídeo muito longo, a descrição está toda feita aqui embaixo. Tá? Então, como que essa dicotomia, para que a dicotomia exista, você tem que ter um bloco real. Aqui eu explico certinho porque que essa dicotomia não está colocada aqui nesse enunciado. Tá? Então, leia com cuidado essa explicação aqui. Belezinha? Eu vou passar para as outras questões que agora, tudo bem. Terminamos essas questões dos dois primeiros itens, ou primeiras listas, né? Agora vira uma prova de economia de CSV normal e as outras questões foram até simples. Então, eu vou passar com elas por vocês aqui. A explicação está toda detalhada na folhinha. De novo, tá no meu Telegram. É, me manda e-mail, armstrong.cacd@gmail.com se vocês quiserem, se vocês não tiverem Telegram. E tá tudo aqui para ajudar vocês nos recursos, inclusive eu acho que até para os estudos para o futuro, porque isso aqui já pode. É bom saber o que é no TPS, pode sinalizar coisas para a segunda fase, né? Então, vamos lá. Se um país possui poupança externa positiva, isso significa que há um superávit
do saldo de transações correntes da balança de pagamento. É o oposto, né? Se a poupança externa é positiva, o saldo em transações correntes é negativo. O país teve um déficit em conta corrente. Isso é por definição, certo? Então, se o nosso saldo em transações correntes indica se a gente exportou ou poupou, se a gente exportou poupança externa ou se a gente importou poupança externa. Se a gente tem uma poupança externa positiva, significa que entrou, significa que a gente teve um déficit em transações correntes. Isso é por definição. Você se lembra das nossas aulas de macroeconomia, que a gente usa poupança externa quando a poupança doméstica ela é negativa, significa que a gente importou, tá? Então, não vou entrar em detalhes aqui, mas esse é um conceito bem básico. Tá super explicado nas nossas aulas de macroeconomia. Mas se vocês quiserem mais detalhes, tiverem mais dúvidas, me mandem mensagem que eu ajudo vocês. Essa aqui também era bastante simples, a 202, que o país apresenta déficit em transações correntes, isso implica necessariamente que sua balança comercial está em déficit. Não, vamos lembrar que a balança, a estrutura das transações correntes é composta pela balança comercial, pela balança de serviço, pela renda primária, que são pagamento e recebimento de lucros, dividendos e juros, e salários, pela renda secundária, que são nossas transferências unilaterais. Você pode ter uma balança comercial positiva ou negativa, a dependendo do resultado das outras balanças, o resultado da balança de transações correntes geral pode ser o contrário. Inclusive, esse é o caso do Brasil, tá? Exemplo prático, como coloquei aqui, o Brasil frequenta frequentemente superávites comerciais bilionários, porque ele vende muita soja, minério, petróleo, minério de ferro e petróleo, principalmente. Mas o país, como a gente remete muito lucro para empresas multinacionais, gasta com juros da dívida externa privada e pública em serviços internacionais, o saldo de transações correntes tende a ser negativo na maior parte dos anos. Então, o exemplo do Brasil já mostra que essa questão está errada. Questão 203. Em um regime de câmbio fixo, a autoridade monetária não pode utilizar a taxa de juros como instrumento de defesa da paridade cambial previamente estabelecida. Essa questão está errada. Por definição, a taxa de juros acaba se tornando o principal instrumento da manutenção da paridade no regime de câmbio fixo. Se você tiver regime de câmbio fixo, você tiver livre mobilidade de capitais, pela trindade impossível, o modelo do Mundell Fleming, que caiu na prova de segunda fase do ano passado, a gente sabe que a política monetária vai ficar amarrada. A política monetária se torna inócua. Por que ela se torna inócua? Porque ela tem que ser utilizada, porque a taxa de juros básica, em vez de ser utilizada como instrumento de política monetária, ela acaba sendo utilizada para defender a paridade do câmbio, que é justamente o que a questão está colocando, só que o inverso, certo? Então, a gente vai ter que utilizar as reservas internacionais e elevar ou descer a taxa de juros de modo a defender a paridade cambial. Essa questão, eu acho que inclusive é fácil responder essa questão lembrando-se do Plano Real, em que a taxa de juros chegou a 60% ao ano, dependendo do momento que você pegar, ali nas primeiras crises, quando veio a crise da Rússia, crise da Rússia, a taxa chegou a ficar entre 40% e 60% ao ano, dependendo do momento ali, que ela foi como o governo ah, pôde defender a âncora cambial, que foi fundamental para o controle da inflação e evitar a alta dos preços domésticos. Então, a história do Plano Real já mostra que esse gabarito aqui está errado. Tá? 204, essa aqui eu acho que era uma boa pegadinha, que você tinha que pensar com cuidado aqui, em relação ao que o aumento no nível de preços significaria, por exemplo. Então, vamos lá, a taxa de câmbio real, ela é definida por Q igual a taxa de câmbio nominal vezes o nível dos preços internacionais, tudo isso dividido pelo nível de preços doméstico. Então, uma taxa de câmbio real definida desse modo, em trajetória ascendente ao longo do tempo, significa ceteris paribus, um aumento da competitividade das exportações do país. Isso está certo, tá? Imagina o seguinte, para isso aqui aumentar, certo? Ou você pode ter três possibilidades para o nosso Q aqui estar aumentando. Você pode ter um aumento do E, você pode ter um aumento do P estrela, perdão, que é o nível de preço internacional, ou você pode ter uma queda do P, que é o nosso nível de preço doméstico, tá? Se você tem, por exemplo, uma queda do nível de preço doméstico, ou se você tivesse, aliás, é mais fácil pensar pelo aumento da inflação internacional. Se você tiver isso aqui subindo, significa que os produtos estrangeiros estão ficando mais caros lá fora. E comparando com os nossos produtos, os nossos estão ficando mais baratos para eles. Então, se você tiver inflação,
os seus produtos ficam naturalmente mais caros, ou se tornam mais competitivos comparados com o país que não teve inflação. Então, se você tiver com isso aqui subindo, isso aqui aumenta, ou com a taxa de câmbio real subindo, significa que você está tendo uma desvalorização real da moeda, tá? E, portanto, o poder de compra da moeda estrangeira, em relação aos produtos produzidos internamente, está subindo. Fez sentido isso? Se a gente pegar pelo outro caminho, se o nível de preço doméstico estiver caindo, você está tendo deflação interna, nossos produtos estão ficando mais baratos no exterior. Se o, se o nosso denominador ah, cai, o resultado aqui fica maior, certo? Essa questão você tinha que dar uma parada e pensada ali para responder. Já estava perfeito, estava certinho. 205. O aumento persistente do diferencial de juros tende a desvalorizar o câmbio por essa vez, que era mais fácil da folha quase, e elevar a inflação doméstica, demais o efeito sobre as exportações e importações tende a atenuar esse aumento do nível de preço. Isso está errado. Como eu coloquei aqui só via setinhas para já facilitar, você tem um aumento dos juros domésticos, se isso leva a entrada de capital, que é uma valorização da moeda, ou seja, uma queda do câmbio. Isso faz com que a inflação baixe e os produtos importados mais baratos, e haja uma contração da demanda agregada. Ok? 206. Ahn, a elevação do risco de um país provocando uma crise de confiança leva à saída de capitais e aumenta a pressão por depreciação cambial. Isso aqui também era fácil de entender do ponto de vista teórico, né, de política econômica. Mas eu coloquei aqui uma explicação bem completa de cadeia de eventos, que se você tem um aumento do risco do país, ocorre uma crise de confiança e o prêmio de risco exigido pelos investidores para manter ativo naquele país aumenta. Isso, em geral, leva os investidores a buscar proteger seu patrimônio, vendendo aqueles ativos de moeda, em moeda nacional, buscar refúgio em moedas fortes, nos treasuries americanos. Isso gera uma pressão cambial. Então, esses investidores precisam converter seus recursos de moeda nacional em moeda estrangeira. E o aumento súbito da demanda por dólares na oferta de moeda, e na oferta de moeda nacional, e a queda na oferta de moeda nacional, né, na verdade, faz com que o preço da moeda estrangeira suba, gerando depreciação cambial. Isso aqui é a parte fácil de entender. O que que isso acontece? Aqui a gente tem a fórmulazinha da paridade descoberta, tá, tem um erro de digitação aqui, descoberta da taxa de juros, tá? É, expandida para incluir o risco país, tá? Que é essa letrinha grega aqui, o ρ. Então, se você pega essa fórmula, você vê que o ρ é o nosso prêmio de risco. Isso aqui é bom saber, porque apesar da lógica fácil da questão, eu acho que saber destrinchar o efeito usando a fórmula da paridade descoberta de juros, isso pode ajudar vocês a fazer uma questão de segunda fase que venha trazer isso e vai dar mais legitimidade para a questão de vocês, certo? Questão 207. São trade-offs típicos da política cambial, tanto a escolha entre suavizar oscilações do câmbio e preservar reservas internacionais, quanto o dilema entre manter a atividade econômica e sua meta e conter a inflação doméstica. Isso é bastante tradicional também. Então, são trade-offs típicos de política cambial. Quando você faz política cambial, você precisa levar em consideração como que como que a situação do câmbio ah, pode ou não ser afetada, se você quer ou não gastar suas reservas internacionais, e como que isso vai afetar o nível de atividade econômica via estímulo das exportações, desestímulo das exportações, como que uma importação mais cara vai afetar a inflação doméstica. Então, tudo isso faz parte do cálculo da política cambial. Alguns alunos já me perguntaram, ficaram com dúvida, mas isso é típico mesmo de política cambial? Não tem que se complicar muito na hora da prova, não, tá? É típico, qualquer hora que o governo está fazendo política cambial, ele está pensando nesses itens aqui. Não tem muito segredo, então não precisa também ficar procurando pelo novo na hora da prova, tá? Mais uma vez aqui está a explicação bastante detalhada para vocês no documento. Andando aqui, vamos para as nossas questões agora de economia brasileira. O PEG, a reforma tributária reforçou o ajuste fiscal, ampliar a arrecadação e posteriormente contribuiu para o ambiente macroeconômico associado ao milagre econômico. Está correto? Já foi questão de segunda fase, 2 anos atrás, que é justamente isso. O PAEG ele fez uma ampla reforma fiscal, que foi inclusive muito centralizadora, ele substituiu impostos que acabavam acontecendo em cascata, né? Ou seja, o imposto, toda vez que o produto passava por algum elo da cadeia de produção, o imposto ocorria, isso encarecia os produtos, isso gerava verticalização ineficiente das empresas. Então, o PAEG, ao mesmo tempo que ele modernizou
e tornou mais eficiente o sistema de impostos e foi altamente centralizador, porque as decisões e a captação desse recurso foi concentrada no governo federal. Então, por exemplo, foi com o PAEC que foram criados o IPI, o ISM, que depois se juntou com o ISS para virar o ISMS, e isso fez com que você tivesse uma carga tributária maior, maior controle sobre a carga tributária pelo governo, portanto, maior previsibilidade, maior volume de recursos, e essa estabilidade aí, que foi esse período de ajuste chamado, foi parte fundamental do arranjo que possibilitou, junto com a reforma do Sistema Financeiro Nacional, a criação do FGTS, recuperar a capacidade de investimento do Estado, eliminar algumas distorções, como eu falei, dos impostos em cascata, que impediu o crescimento, e isso garantiu financiamento para as grandes obras de infraestrutura que foram a marca do milagre econômico. Isso aqui é bem importante saber para fins de prova. A 209, essa aqui era a pegadinha clássica das provas do CACD. Ah, o plano de metas, assim como o SALT, incluiu entre seus setores prioritários de investimento, seus setores prioritários, ou investimento, que eu acho que eu digitei errado, só de, entre seus setores prioritários, investimento, alimentação, perdão, setores prioritários de investimento, incluiu entre seus setores, perdão, eu estou lendo já tudo errado, gente, desculpa. Incluiu entre seus setores prioritários de investimento, alimentação, energia, saúde e transportes. Está errado, tá, gente? Em primeiro lugar, que não houve saúde no plano de metas. Aqui foram as metas do plano de metas. Era energia, transporte, indústria de base, alimentação e educação, que não havia aqui no plano SALT, tá? No plano SALT você tinha energia. E outra coisa, que aqui era, e a meta síntese era a construção de Brasília. E outra coisa que era importante falar, o, o plano de metas, apesar dele constar alimentação e educação, ele negligenciou bastante esses dois setores. Os dados mostram que menos de 7%, ou cerca de 7,5% dos recursos do plano de meta foram para alimentação e educação. Inclusive, são umas grandes críticas ao plano de meta, que, por exemplo, ao não focar em alimentação, que é a crença dos tomadores de decisão da época foi que o aquecimento da economia e a urbanização geraria um aumento de demanda natural por alimentos que geraria um aumento da produção correspondente. Ou seja, o mercado daria conta daquele ajuste. Isso não aconteceu até pela estrutura fundiária concentrada do Brasil, e houve um alto aumento do nível dos preços dos alimentos no período, o que contribuiu para a explosão da inflação naquele período. Então, isso foi uma grande crítica, inclusive, à estrutura do plano de metas, que apesar de incluir alimentação e educação, basicamente não investiu neles, não investiu muito pouco. Questão 210. Durante o período denominado milagre econômico, a orientação monetária e creditícia expansionista foi parcialmente compensada por medidas de controle de preços, notadamente por meio do Conselho Interministerial de Preços, como forma de conter a inflação. Está correto. Essa foi basicamente esse conselho aqui foi o mecanismo heterodoxo utilizado pelo Delfim Neto para conseguir segurar a aceleração da inflação no período. A economia estava muito aquecida, né, porque a economia cresceu uma média de 13%, mais ou menos, ao ano durante o período do milagre econômico. E apesar das restrições e das novas políticas instituídas pelo PAEC, uma das razões do governo ter conseguido crescer, da economia crescer tanto, com pouca inflação, foi o controle dos preços. Quem sabe que depois esse tipo de controle não vai dar certo e vai gerar problemas. Então, está aqui o nosso resumo, onde está a criação do CIP aqui, como que isso ajudou a ancorar a inflação e, e como é importante que no item estivesse colocado ali parcialmente, tá? Este parcialmente aqui foi importante. Foi parcialmente compensado, isso aqui é importante, tá? Porque a inflação, sim, fez pressão. Número 211, essa aqui era difícil, tá? Essa aqui, na minha opinião, foi pegadinha braba. Então, o programa de ação imediata consistiu em medidas voltadas ao ajuste fiscal, como a contenção das despesas e aumento da receita, marcando a segunda fase do Plano Real. Não, o PAI, o Programa de Ação Imediata, fez parte da primeira fase. Quais são as fases do Plano Real? Em primeiro lugar, o ajuste fiscal, que é onde o PAI foi fundamental, foi foco no equilíbrio das contas públicas, eliminar a causa primária da inflação, que é o déficit público.
Então, lembre-se que o Plano Real ele mistura medidas ortodoxas com medidas mais heterodoxas. Isso inclui o código de gasto e a recuperação de receitas e criação do Fundo Social de Emergência, que desvinculou receitas do orçamento. A segunda fase foi a desindexação, com a introdução da ORV. E, por fim, a terceira fase foi a implementação da nova moeda com a fixação da âncora cambial, com paridade ao dólar. Então, essa questão que era difícil para você lembrar as fases do Plano Real. É importante, tá? Caiu prova de segunda fase ano passado, mas era uma questão difícil. E daqui as explicações. Finalmente, o nosso último grupo de questões aqui da prova, questão 212. A expansão dos meios de pagamento digitais implica necessariamente a redução do papel das instituições bancárias na intermediação de crédito na economia. Está errado porque ou isso necessariamente é muito forte, tá? E tem uma confusão aqui entre meio de pagamento e mediação de crédito. Mas basicamente, para resumir para vocês, o Banco Central ele monitora as instituições digitais e os meios de pagamento digitais, e o papel das instituições bancárias na área digital, ele na verdade acaba se tornando fortalecido. Você tem você tem bancos como operadores digitais, por exemplo, o uso do Pix com pagamento digital operado, liquidado majoritariamente por meio de contas de instituições bancárias ou de pagamentos regulados. O Banco Central tem que estar monitorando isso. Você tem uma digitalização dos meios de pagamento que gera um volume imenso de dados. Então, as instituições bancárias usam esses dados para aprimorar seus modelos de risco, pode até aumentar a sua eficiência. A digitalização dos bancos acaba aumentando a inclusão financeira, as pessoas, ou seja, pessoas que antes não utilizavam os bancos passam a utilizar os bancos. Hoje, com o celular, você faz uma conta do Nubank ou do Inter da vida. Então, isso traz novos indivíduos para o ambiente digital, isso faz com que as instituições bancárias passem a ter mais clientes potencial para oferecer seus produtos, com empréstimos, ensinamentos ou cartões. E você tem essa desintermediação das fintechs. Embora exista tendência de desintermediação, você tem mecanismos como peer-to-peer lending, ou essas finanças descentralizadas, DeFi. Elas necessariamente representam uma fatia pequena do mercado, mas são uma consequência necessária de uma expansão dos meios de pagamento. E, além disso, muitas dessas fintechs acabam se tornando bancos depois, já que elas vão começando a utilizar a estrutura bancária para operar. Tudo isso faz com que, na verdade, quando a gente vai ver depois, é que nas questões o governo tem que monitorar mais ainda, porque senão você pode ter problemas relativos à lavagem de dinheiro, etc, etc, etc. É o que está na próxima questão. Ó. A atuação do Banco do Brasil na supervisão e na regulamentação do sistema financeiro não se estende às instituições financeiras digitais, uma vez que tais instituições operam exclusivamente por meio eletrônico. Mas está errado. Mais uma vez, com a expansão dessas instituições, se torna ainda mais importante o papel do Banco Central no monitoramento e na regulação dessas instituições. Então vamos lá. O erro conceitual ignora a estrutura do sistema financeiro nacional. A supervisão e regulamentação do Banco Central incidem sobre a natureza da atividade financeira, não sobre se o suporte é físico ou digital, né, se é agência ou aplicativo em que elas acontecem. Então, o Banco Central tem a missão institucional de garantir a estabilidade do sistema financeiro e do poder de compra da moeda. Ele supervisiona, portanto, todas as instituições financeiras, cooperativas de crédito, instituições de pagamento, independentemente de operar de forma física ou exclusivamente digital. E ele tem sido protagonista na criação de normas para o ambiente digital, justamente para garantir que as instituições operem com segurança. Então, ele monitora, por exemplo, sociedade de crédito direto, sociedade de empréstimo entre pessoas, instituições de pagamento, empresas como o Nubank ou o PicPay, que o Nubank começou primeiro com essas fases iniciais, ou divisão de pagamentos, são tudo regulado por lei do Banco Central. Isso garante que ele possa, mais uma vez, prevenir lavagem de dinheiro, cibersegurança, garantir que haja um capital mínimo requerido, porque essas empresas não quebrem, afetem o sistema como um todo, e proteger dados do consumidor. Então, lembre-se que o Banco Central é o guardião geral do sistema financeiro nacional. E que, mais uma vez, a digitalização exige mais, não menos, atuação desse órgão regulador. 214, chegando quase no final aqui. Sistemas de pagamentos digitais caracterizam por externalidade de rede, de modo que o valor econômico da plataforma de cada usuário, ou para cada usuário, tende a aumentar à medida que cresce o número de participantes do sistema. Está correto. Daqui que é uma externalidade de rede. Vamos lá. Uma externalidade de rede, ou efeito de rede, ocorre quando a utilidade que um usuário retira de um serviço depende do número de outros usuários que também utilizam esse serviço. No caso de meio de pagamento, quanto mais pessoas e estabelecimentos comerciais aceitam ou utilizam uma determinada plataforma, mais útil ela se torna para todos. Isso faz muito sentido, certo? Vamos pegar uma questão que pode aparecer na prova para vocês, o dólar. Por que que o dólar se mantém hegemônico como moeda de reserva internacional, apesar de cada vez mais surgirem concorrentes? Inclusive, essa questão dos fatores que tornam a moeda de reserva internacional, o que pode acontecer no futuro em relação à hegemonia do dólar. Essa é a nossa segunda questão do curso de segunda fase, tá? Já fica o spoiler para vocês também. Mas uma das
um dos itens que tem nessa resposta justamente são as externalidades de rede. Então, imagina o seguinte: você é um exportador chinês. Mesmo que você não queira transacionar em dólares, se todos os seus clientes e concorrentes utilizam dólar, se os seus concorrentes estão colocando os preços deles em dólar, você é obrigado a botar os seus preços em dólares para que seus clientes possam comparar os preços. Isso é um efeito de rede. Então, quanto mais pessoas passam a utilizar um dado sistema, melhor fica para quem adere àquele sistema, porque aquilo se torna um ambiente comum de mercado, de trocas e de interações econômicas. Tá? Então, o valor da plataforma cresce porque o consumidor é mais conveniente usar o meio de pagamento que aceita em qualquer lugar. E se apenas 10 lojas aceitassem o Pix, o valor do Pix seria muito baixo. Como quase todo mundo aceita, hoje não dá para viver sem Pix. E para o estabelecimento é mais lucrativo aceitar o meio de pagamento que a maioria dos clientes já utiliza. Esse é o efeito de rede. Tá? Isso, obviamente, tem efeitos interessantes sobre barreiras de entrada para concorrentes e monopólios naturais. Caso um monopólio quase natural, que é difícil de ser quebrado, por exemplo, eu estava lendo sobre esses dias, é o Spotify. Certo? O Spotify é uma plataforma de música que não paga os músicos, né? Então nenhum músico vive da renda que tem dos plays dele no Spotify. Ah, a qualidade do streaming do Spotify é baixa comparada com as outras plataformas, mas todo mundo usa o Spotify. Então, enfim, vocês estão vendo os instrumentos aqui atrás. Eu, por hobby, sou músico. E é isso. Nossa, o Mac, né, deu um zoom alto agora para os instrumentos aqui atrás. Aqui atrás. Ah, não, agora a câmera não abriu. Enfim, eu tô comprando. Não faz tantos meses assim que eu tenho Mac e ele tá dando esse susto de vez em quando aqui, porque ele tem esse cameraman automático dele. Mas enfim, o caso do Spotify é interessante, né? Você tem outras plataformas. Eu uso uma plataforma francesa que eu tenho usado, que chama Qobuz, né? Que paga muito melhor os músicos, a qualidade do streaming é muito mais alta, tem tudo lá que tem no Spotify. Só que é muito difícil você sair do Spotify porque todo mundo usa. Então, se alguém quer te mandar uma playlist ou uma música, eles mandam o link do Spotify. Isso é feito de rede, ou seja, é difícil você quebrar aquela barreira. Isso é uma externalidade de rede que tem a ver com barreiras de entrada e monopólios naturais. Isso pode ser uma boa questão, segunda fase. E por fim, para a gente finalizar aqui a 215, a eventual introdução de uma moeda digital de Banco Central, CBDC, Digital Bank Digital Currencies, é o que significa essa sigla, pode alterar a estrutura de captação das instituições financeiras, a possibilidade que agentes econômicos mantenham ativos diretamente junto ao Banco Central pode afetar a transmissão da política monetária e a estabilidade financeira. Está certo, gente. Vamos lá. Então, por que esse item está correto? E, aliás, ele reflete os debates acadêmicos e regulatórios em torno das moedas dos bancos centrais. Então, olha só, se você tivesse uma moeda digital de Banco Central, isso pode alterar a estrutura de captação. Se cidadãos e empresas puderem ter dinheiro na forma de CBDC, diretamente com o Banco Central, em carteiras digitais rastreadas integralmente no Banco Central, vai ter um incentivo para que essas pessoas, empresas, retirem seus recursos de depósitos à vista e a prazo dos bancos comerciais. Já que o depósito é o principal e mais barato a fonte de captação de recursos dos bancos, essa estrutura afetaria profundamente a estrutura de captação dos bancos. Impacto na estabilidade financeira. Já que você tem uma fuga de depósito no varejo, os bancos comerciais serão recorrer a fontes de financiamento mais caras e voláteis, como o mercado atacadista, ou diminuir a concessão de crédito. Além disso, o momento de incerteza, a facilidade de converter depósitos bancários arriscados, CBDC, livre de risco de crédito, por ser garantida pelo Estado, pode facilitar corridas bancárias digitais. Ou seja, no momento de certeza, todo mundo retira o dinheiro dos bancos comerciais e vai para o Banco Central. Isso ameaça a liquidez e a estabilidade do sistema financeiro. Isso também ameaçaria a transmissão, os mecanismos de transmissão de política monetária, já que a política monetária funciona em grande parte através do crédito bancário. Afinal, se você tem uma mudança na Selic, isso afeta o crédito bancário. Então, se os bancos comerciais tiverem imensos recursos captados via depósito e passarem a prestar menos, ou as taxas de juros mais altas para compensar o custo de captação atacadista, na forma como a taxa básica de juros, Selic, se transmite para a economia real e a consumo e investimento seria muito modificada. É justamente para evitar esses riscos que projetos como o do Drex, que é a CBDC brasileira, que está em via de teste, o Banco Central está desenvolvendo ela ainda não foi colocada em prática, mas o Banco Central está desenvolvendo, inclusive vocês podem no Google, bota lá Drex, Banco Central, vocês entram na página do Banco Central, tem tudo lá sobre o Drex. Esses projetos são desenhados muitas vezes com foco no atacado, operando de forma intermediada. Então, no modelo brasileiro, que está previsto por enquanto, a pessoa, o cidadão, não vai poder ter uma conta direta no Banco Central, mas você pode ter tokens emitidos por instituições financeiras, depósitos tokenizados, que são garantidos pelo CBDC atacadista, ou seja, o CBDC só vai para os bancos comerciais,
se preservando o papel dos bancos na intermediação financeira, tá? Então, essa questão tá perfeita e fala de um tema quente, possivelmente quente para a segunda fase. Belezinha, gente? Enfim, então tá aqui as nossas explicações. Essa prova é bem difícil, eu gastei mais de uma hora e sendo que eu nem tenho todos os detalhes possíveis aqui. Como eu havia adiantado lá mais cedo, aqui embaixo tá como você faz o cálculo da taxa marginal de substituição usando as derivadas parciais. E como eu já dei o spoiler, a gente vai ter que começar a tratar isso no curso de microeconomia. Eu vou abrir uma aba lá para essa parte mais matemática, tá? Enfim, gente, é isso. Mas como vocês viram, mesmo as primeiras questões, tirando uma ou outra, dava para responder conceitualmente. Enfim, gente, cansativo, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse meu apanhadão aqui do TPS de 2026 de economia. O material eu preparei ele com muito cuidado, fiquei o dia inteiro preparando ele para vocês terem como referência aí para recursos, para estudo. E é isso. Fazendo mais uma vez a propaganda, meu curso de segunda fase de economia está online já pelo Hotmart. Se tiver dúvidas, mandem mensagem, amstor.csd@gmail.com ou pelos meus grupos de Telegram, que eu explico, passo o link. O curso está bem barato, R$ 429,90. O curso inteiro, vocês vão ter 5 simulados inéditos, mais acesso a 34 simulados sobre temas super importantes para a prova, com aulas bem detalhadas, material muito completo. É isso, é um preço, eu sei que efetivamente está mais barato que os outros cursos do mercado, e na minha opinião é um curso melhor que os outros cursos do mercado, com todo respeito aos outros professores. Mas enfim, tem que vender meu peixe. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida eu estou aqui, e espero vê-los em breve aí nas nossas aulas, tá bom? Um abração, tchau, tchau.